Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Infelizmente não com notícias boas, né família? A gente vai ver aqui a denúncia que o próprio Sérgio Moro, depois de ser cruelmente e covardemente atacado e denegrido pelo Bolsonaro, ele mostrou provas que a Rede Podre fez questão de transmitir. E antes da gente ver essa matéria na íntegra, eu vou embaçar aí, mas eu vou tirar a print das principais partes para que você possa ver as provas que eles apresentaram, que o Moro apresentou, né? A conversa do Zap. Muita gente já falou sobre isso, mas eu quero mostrar aqui para vocês, para a gente entender como é que chegamos a isso. A gente vai entender isso, mas primeiro vamos ver a matéria, porque eu sei que muita gente não viu ainda, só ouviu falar. Então, deixa eu pôr meu óculos aqui para não ficar cego por causa da claridade, né? Para quem não sabe, ó, tem uma luz bem forte aqui, ó, aqui, tá vendo? E que é para poder usar o chroma key, ó. E ainda fica mal feito, família, mas é assim mesmo, vamos lá. O importante é a informação, né, família? Vamos lá, ó. Após o pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as acusações do ex-ministro Sérgio Moro eram infundadas, o Jornal Nacional cobrou do ex-ministro provas de que elas tinham fundamento. Moro mostrou então a imagem de uma troca de mensagens entre ele e o presidente ocorrida ontem. O contato é identificado por Presidente Novíssimo, indicando ser o número mais recente do presidente Bolsonaro. A imagem mostra que Bolsonaro enviou a Moro o link de uma reportagem do site O Antagonista, que diz: PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Embaixo, o presidente escreveu: mais um motivo para a troca, se referindo à mudança na direção da Polícia Federal. Sérgio Moro respondeu, explicando ao presidente que a investigação não tinha sido pedida pelo então diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Moro disse: este inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre no STF, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Moro prossegue: diligências por ele determinadas, quebras por ele determinadas, buscas por ele determinadas. E finaliza dizendo: conversamos em seguida às 9, referindo-se ao encontro que teriam na manhã de ontem. O Jornal Nacional também cobrou de Sérgio Moro provas de que ele não havia condicionado a troca no comando da Polícia Federal à sua indicação para o Supremo Tribunal Federal, uma acusação feita pelo presidente Bolsonaro no pronunciamento. O ex-ministro mostrou ao JN a imagem de uma troca de mensagens com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, aliada de primeira hora de Bolsonaro. Ela, inclusive, estava hoje ao lado do presidente durante o pronunciamento. Carla Zambelli diz: por favor, ministro, aceite o Ramage. Numa referência a Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ramagem é um dos candidatos de Jair Bolsonaro para assumir a direção da Polícia Federal. Parte da deputada a proposta para que Sérgio Moro aceite a mudança na PF em troca da nomeação dele para o Supremo Tribunal Federal. Ela diz: e vá em setembro para o STF, eu me comprometo a ajudar a fazer JB, iniciais de Jair Bolsonaro, prometer. Sérgio Moro rechaça a proposta. Prezada, não estou à venda. Carla Zambelli continua a argumentar: ministro, por favor, milhões de brasileiros vão se desfazer. Em seguida, ela responde à mensagem de Moro de que não estaria à venda. Eu sei. Por Deus, eu sei. Se existe alguém no Brasil que não está à verba, é o senhor. Verba aqui parece ser venda com erro de digitação. Moro finaliza a conversa dizendo: vamos aguardar. Já há pessoas conversando lá. Segundo o ex-ministro, era uma referência à tentativa de aliados de convencer o presidente a mudar de ideia. A deputada Carla Zambelli disse que não vai comentar a troca de mensagens com o ex-ministro. Bom, e o que ela poderia dizer depois de fatos como esse, família? O que ela poderia dizer? O que tinha para se defender? Nada. Agora, os parabéns devem ir, sabe para quem, meu caro irmão? Na minha opinião, é para você que está assistindo esse vídeo. O fato da Rede Podre mudar o seu modus operandi, que não é característica da Globo fazer uma matéria assim, sem colocar alguém como vilão e outro como herói, ela questionou os dois lados, né? Perguntou ao Moro: olha, mas qual é a prova que o senhor tem que não negociou o carro com eles? E aí o Moro apresentou. Isso não é típico da Rede Globo. A Rede Podre de televisão não trabalha assim. A gente que já fala dela aqui há anos sabe muito bem a forma dela agir. E eu só posso entender essa mudança da Rede Podre como efeito dos comentários que vocês têm feito, as críticas que todos nós fazemos a essa emissora. Para os donos do mundo, o mais importante é a manipulação das massas. A Rede Podre de televisão ela tem perdido esse poder de manipulação faz tempo, porque ela perdeu credibilidade. E por mais que os donos do mundo injetem dinheiro, se ela não consegue convencer as pessoas do que é interessante para a agenda global naquele momento, ela não serve de nada, ela logo será substituída. Então a Rede Podre está tentando correr atrás do prejuízo. Não pensando no povo, mas pensando no seu próprio benefício. Então podemos desfrutar aí, eu acho que talvez pela primeira vez na vida, né, vindo da Rede Podre, uma matéria séria mostrando os fatos, sem estar colocando o tempo todo a opinião deles e transformando alguém em vilão e outro em mocinho.
Até porque nesse meio maçônico, na minha opinião, não tem mocinhos. Tem cada um defendendo o seu próprio lado. Quer uma prova disso? Então tá. Pouco tempo depois, né, da repercussão que teve todos esses fatos aí expostos à rede podre pelo Sérgio Moro, a deputada Carla Zambelli, que em primeiro momento preferiu ficar calada, também resolveu trair a amizade e mostrar o outro lado de Moro. Deixar claro que ele também não era tão desinteressado assim no cargo. Escancarar também conversas íntimas que eles tinham, e olha que eles eram íntimos, né? Parece que o Moro até foi padrinho de casamento dela, mas essa turma não leva muito isso em consideração na hora da treta. Então ela também colocou essas conversas supostamente particular para mostrar que Moro também não é tão desinteressado assim. Então vamos ler aqui, ó. As conversas verde e claro são as da deputada e as brancas são as respostas de Sérgio Moro. Então vamos lá. Por favor, fica. Não saia, por favor. O Brasil vai entrar em colapso. Ministro, por favor, me ouça só um pouco. E ele responde, olá. E ela continua, o senhor é muito mais que um cargo. O Brasil depende do senhor estar no MJ, que significa Ministério da Justiça. Entendo sua frustração, pelo amor de Deus. Deixe-me ajudar. Vamos amanhã marcar às 7 horas com o PR, que deve ser o presidente, lá no Alvorada. A gente conversa e ele lhe garante a vaga no STF este ano. E aí Moro responde, já falei com ele hoje. Então pelo tom dele aqui eu imagino que Bolsonaro não garantiu isso pra ele. Mas continuando, ó, às 10h17, a outra tinha sido 10h11, essa foi às 10h17. Prezada, pode conversar com ele sem problemas. Este é o nome Fabiano Bordignon. Este é o nome pra convencê-lo ou a outro? Carla, conversa lá. Ok, falei. O presidente não quer que você saia. Nem eu quero sair, mas preciso de condições de trabalho. O Valeixo pediu demissão. O presidente propôs o seguinte, já que o Valeixo pediu para sair, deixe o cargo vago por alguns dias. Vocês conversam com calma, se conhecem melhor e está faltando desde o começo do mandato e decidem juntos um nome. O que você acha? Aqui não dá para ver o que está embaixo, mas vamos prosseguir para o próximo, que foi às 10h20, né? Uma carinha ali triste. Se o presidente exonerar o Valeixo, o senhor topa conversar para ver um nome que atenda a ambos? Ou seja, a sua permanência depende da permanência do Valeixo? Carla, não vou tratar essas questões por escrito. O presidente já tem todas as informações. Tá bem, desculpe. Ministro, falei com o Planalto. Tire essa cesta e vá para casa. Domingo, o presidente Michele convidaram você, Rosângela, eu e Aguinaldo para um almoço. Vamos resolver isso de uma forma a ajudar o Brasil. Sei, o Brasil é o último nessa história, família. O senhor é um pilar de sustentação deste governo. Rosângela está em Curitiba, respondeu Moro. Talvez seja a esposa dele, né? Eu não sei. E Moro responde, eu até posso ir, mas o eventual convite teria que partir dele, me parece. E aí ela responde, certo, partirá. Ou seja, que o Bolsonaro vai convidar o cara. Pra mim, família, tudo isso é jogada da maçonaria desde o começo. Os caras de uma forma ou de outra vão estar no poder, dividindo, fingindo essas tretinhas, mas pra mim esses caras aí é tudo farinha do mesmo saco. É meu ruim, meu pior e meu péssimo, só isso. E deixar bem claro que a intenção da deputada aqui foi expor Moro e deixar bem claro que ele não era tão desinteressado do cargo como as mensagens que ele mostrou lá na Rede Globo demonstraram. Então mais uma vez eu reforço, pra mim ninguém é santo nessa história. Agora, meus caros irmãos, no meio de tudo isso, né, é importante a gente destacar aqui que a gente já sabia. Bolsonaro está tomando essa atitude para defender o seu lado, principalmente os filhos. As denúncias são diversas, dos mais diversos crimes, e ele correu atrás. Você vê que o gado bolsonarista, que é o mesmo gado petista, o gado que era petista passou a ser bolsonarista e age com a mesma violência, com a mesma ignorância, com a mesma truculência que sempre agiu. Aquelas pessoas que votaram em Bolsonaro iludidas, que acreditaram na mentira Bolsonaro, embora a gente tenha alertado aqui, mas elas optaram por ter esperança, e eu respeito, posso entender isso e respeitar, elas são bem diferentes daqueles que hoje apoiam Bolsonaro independente do que ele faça. Essas pessoas, na minha opinião, elas são verdadeiramente como um câncer em qualquer nação. Elas não querem o bem da nação, elas querem o bem da pessoa que ela apoia. Ponto final. Isso é muito triste. Então aqueles caras que vestiam a camisa vermelha, saíam fechando ruas, queimando pneu, fazendo baderna, mudou a camisa e agora usa a camisa verde e amarela. Comete os mesmos atos, a gente não pode mostrar aqui, mas tem diversos vídeos aí deles batendo até em mulher. Tem mulher, cara, os caras descem o porrete. Não tem um pingo de educação. E eles continuam defendendo o governo independente de provas e atacando os que mostram as provas. Então isso é lamentável. Agora, juntando essas informações, família, esse quadro atual, pandemia, os sinais que estão acontecendo, para você ter ideia, agora recentemente, apareceu um arco-íris
Em vez de ele ser no chão como sempre, ele apareceu no céu, de cabeça para baixo. Muita gente entendeu isso como esperança. Teve terremoto também aqui no Brasil, sabe? Os sinais estão aparecendo no mundo todo. É impressionante, família. Para mim isso deixa claro que estamos no início das dores. Inclusive essa confusão toda entre as nossas lideranças também demonstra isso. As Sagradas Escrituras nos alertam que no final dos tempos os homens ficariam amantes de si mesmos, odiosos. E é o que a gente está vendo. Cada um defendendo o seu lado, o seu próprio ego, não pensando mais nas outras pessoas, pensando só em si próprio. É isso que a gente está vendo. Então, para mim, tudo isso, você pode me chamar, é um religioso fanático, mas eu vejo como o início das dores, família. Os selos estão se rompendo, na minha opinião. Isso está bem claro. Acho que essa bagunça toda só vai adiantar a vinda do governo único e supremo, que será feita pelo próprio anticristo. Para mim, isso está muito claro. Eu sei que muitas pessoas refutam isso, não querem acreditar. Não, os caras misturam tudo, estão misturando as bolas. Mas vamos parar para pensar, família, que a gente nunca viu um quadro de bagunça, de histeria tão grande como hoje. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Essa bagunça toda no Brasil deixa claro que vai vir um governo supremo para pôr ordem nessa casa. Tá uma bagunça. É um pedido de impeachment, já protocolaram o pedido de impeachment de Bolsonaro. Aí outro vem e pede intervenção militar. Ninguém se entende mais, família. Cada vez mais a nossa população se divide em pequenos grupos. Não é mais esquerda e direita agora, são pequenos grupos. Grupo do Moro, grupo do Bolsonaro, grupo dos militares, grupo intervencionista, grupo do ministro da Saúde, grupo do Lula, que já foi falar lá na ONU que temos que colocar um governo único e supremo. Já foi fazer isso, depois a gente vai fazer uma matéria com mais detalhes. Mas enfim, família, para mim isso só demonstra que estamos de fato no início das dores. Está claro isso para mim. Eu sei que a gente sempre gosta de pensar que esse dia nunca vai chegar, ou pelo menos não vai ser na nossa geração. E eu não arrisco dizer data aqui, se vai ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, 100 anos. Eu não sei, as escrituras não deixam tempo marcado. É claro que algumas pessoas arriscam a fazer isso, mas não é o meu caso. Mas se tem um conselho que eu posso dar para você, meu caro irmão, se prepare, porque os sinais estão aí. Eu gostaria de saber da sua opinião tanto sobre o caso do Moro e o Bolsonaro, como também se você seria a favor do impeachment ou não. Eu sinceramente ainda não sei, mas pelo que eu tô vendo aí, o Bolsonaro passando, né? O Banco do Nordeste para a mão de uma pessoa, já que é acusada, já que é um corrupto, blindando os políticos com leis criadas aí de forma absurda. E agora isso, né? Tirando um diretor que está fazendo o trabalho dele, da Polícia Federal, realmente o Bolsonaro está deixando pouca opção, muita pouca opção. Até ontem, se você me perguntasse, eu era contra o impeachment, até falei sobre isso. Hoje eu já não sei, família. Eu só sei que ficar impeachmentando um presidente após o outro vai jogar a nossa democracia no lixo. Isso também tem que ser pensado. E quem vai assumir? Mourão? O Nhonho? Cara, é complicado. Eu acho que tem que se pensar muito no que vai acontecer, mas que uma coisa é fato, que o desfacelamento do governo está claro. Está muito claro isso. O governo está indo de mal a pior, está se desmanchando. Mas enfim, meus irmãos, deixa aí a sua opinião. Se vocês quiserem mais detalhes sobre esses sinais que está acontecendo aí, deixa aí também nos comentários, porque no próximo vídeo eu posso trazer tudo isso para vocês, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e tamo junto.